quando a gente vai falar de esquerda e direita, nós estamos falando de duas questões, e aí já partindo para o sentido jurídico e moral, duas questões sobre a estrutura da humanidade. Primeiro, direita tem a ver com a estrutura da humanidade, que é o quê? A humanidade quer proteção, a humanidade quer segurança, a humanidade quer moradia, a humanidade gosta de se associar à natureza no sentido de querer se submeter a alguma autoridade. Então a direita tem a ver com essas questões estruturais da humanidade, que não tem problema nenhum a estrutura da humanidade. Às vezes no sentido ruim também, porque faz parte da estrutura da humanidade ser machista, considerar o ser humano do sexo masculino superior a todos e a todos e às vezes até a Deus. Faz parte da estrutura humanitária o racismo. Até hoje as pessoas não percebem o quanto que elas são preconceituosas com as pessoas não brancas. Faz parte da estrutura da humanidade a misoginia, um pensamento contra tudo aquilo que nos leve à feminilidade. Então é a direita no sentido estrutural que deveria ser estudado. E aí nesse sentido é que a gente faz essa comparação com a esquerda, porque se a direita tem a ver com a estrutura humana, a esquerda tem a ver não com a anulação dessa estrutura, mas com a transformação dessa estrutura. Se a gente for olhar aí, o Espírito Santo em nós agiria por via da esquerda, porque ele vem no sentido de transformar a nossa estrutura e a nossa velha natureza. É aí que Jesus fala, por exemplo, quem não nascer da água, direita, estrutura, e do Espírito, esquerda, transformação, não poderá ver o reino de Deus. E não fique chateado ou chateada, porque eu estou falando primeiro das questões morais e jurídicas, ainda não cheguei na questão política, né? Então, outra diferença então, a direita, por questões de proteção, ela vai ter uma tendência com o domínio, com a hierarquia, e a esquerda vai sempre mostrar a contestação a isso. A gente vai ver até as revoluções históricas, a Revolução Francesa, né? Ela é considerada esquerda porque ela veio abalar a estrutura do absolutismo, da figura do rei como autoridade, aquela autoridade tão macabra que alguns reis entendiam que eles tinham autoridade para tirar a virgindade das mulheres na cerimônia de casamento, né? Se não um pensamento esquerdista para contestar isso, a gente não teria chegado hoje às liberdades individuais. A direita vai nos trazer a questão do conservadorismo, de conservar a estrutura. A esquerda vai trazer a questão da transformação dessa estrutura. A direita traz uma tendência à uniformização. É só você ver que os movimentos de direita eles gostam muito daqueles movimentos uniformes, né? Uniforme de polícia, uniforme do exército, uniforme do 7 de setembro, uniforme de movimentos, tudo estrategista. Já a esquerda vai nos convidar à diversidade. Não quer dizer que não existam uniformizações ocasionais, situacionais, por exemplo, uma sala de aula é bom que os alunos sejam uniformizados para identificá-los. Mas a questão da diversidade é que o ser humano não é uniforme, o ser humano não é biscoito, o ser humano não fala uma só língua, o ser humano não tem uma só crença, o ser humano é diverso em todos os seus aspectos, na religião, nas crenças, na cultura, na sexualidade, na maneira de distribuir as coisas, né? E isso tem a ver com esquerda. A direita, ela sempre vai ter uma reação às transformações, por isso que algumas pessoas vão dizer assim, eles reacionário de direita, porque toda vez que a gente é convidado a uma transformação, há alguém pensando assim, acabou a nossa segurança, né? Enquanto isso, a esquerda vai nos trazer essa constante crítica dialética. O que é uma constante crítica dialética? Olha, eu estou criticando agora esse status, mas eu tenho que tomar cuidado que na hora que o crítico sobe ao poder, ele vai querer preservar isso, então alguém vai ter que criticá-lo. Então, essa constante crítica da esquerda, ela é importante, mas ela acaba produzindo nas pessoas também uma sensação de insegurança. Se a direita dá uma sensação de segurança com seu conservadorismo, a esquerda acaba dando uma sensação de caos. Mas e agora? Como é que é isso? Como é que eu chamo isso? Aí as pessoas elas leem a esquerda com os seus olhos de direita. As pessoas pensam assim, mudança significa caos. E não é, mudança significa aquilo que o Evangelho traz para nós. O que é mudança? É caos, não. Mudança é você caminhar com o Senhor, andar na presença dEle, e aí é que você vai descobrindo que a única estabilidade que você tem na vida é você estar em Cristo, é andar com Ele. Que se você quer se apegar a rituais,
você vai para a direita no pior sentido do termo. Por isso que na fé esses conceitos são muito relativos, porque Jesus ressuscitou e assentou-se à direita do Pai. Mas não quer dizer que o Pai ficou inferior, não. Quer dizer que se Jesus sentou à direita por uma questão de autoridade, o Pai e o Filho vão estar sempre nessa comunhão dialética, que é o que deveria acontecer com a esquerda e com a direita na nossa sociedade. Eles deveriam o tempo todo jogar a luz uns nos outros sem considerá-los como inimigos. Isso eu estou falando no sentido jurídico e no sentido moral. Já no sentido político, o que a gente faz? O que está acontecendo no Brasil atualmente? O Brasil julga todo mundo que tenha esses pensamentos de esquerda como pessoas do mal, já que a Bíblia mostra a esquerda sempre associada ao diabo, sem perceberem que o pai está à esquerda do filho, então a esquerda tem a sua importância, né? Porque na qualidade de pai, ele é o gerador, ele tem o seu filho Jesus, mas ele tem os seus filhos que o tempo todo ele está fazendo, porque a esquerda é isso, é transformação. Mas as pessoas ficaram nesse julgamento não moral, mas moralista, de falar esquerdopata, venenoso, só pensa em destruir, não respeita as autoridades. Na verdade não é nada disso, conforme você viu aí. Eu sugiro que, se você não entendeu, volte um pouquinho esse vídeo e reveja a comparação que eu fiz entre o que é esquerda e o que é direita, né? O que é direita e o que é esquerda, para quem está me assistindo. Então, é importante você compreender que a gente não pode se prender a isso. Você pega, por exemplo, no sentido político, você vai ter corrupções de direita, mas o Brasil fica prestando atenção só em corrupções de esquerda. O Brasil fica o tempo todo pensando assim, eu não posso ter uma vida que Cuba, Venezuela e Nicarágua, pensando nos países latino-americanos, né? Olha só, a esquerda faz isso. Isso são países de corrupção de esquerda. E quem faz essa leitura não faz a leitura das corrupções de direita, que se você vai ver os demais países da América Latina, a maioria são todos capitalistas pobres de direita, né? Então é isso, a gente aponta o defeito de 3 países, ou 4 talvez, mas a gente esquece das outras dezenas de países que vivem da miséria da direita, do capitalismo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Confundem esquerda e direita com corrupção de esquerda e coisas bem feitas da direita. Na verdade, as duas ideologias, esquerda e direita, porque são ideologias humanas, ela teve os seus acertos e teve os seus erros e corrupções terríveis, né? Se a gente pode falar da corrupção da China, um país supostamente de esquerda, por que a gente faz vistas cegas à corrupção do Trump e à corrupção de Bolsonaro, 2 de extrema direita terrivelmente corruptos? Porque a gente faz essa crítica com essa crença de que tudo que é de esquerda é ruim. Mas se você for olhar, Jesus tinha atitudes que você julgaria de esquerda. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!